Pois o mês de novembro também é laranja. É o mês da campanha nacional de alerta ao zumbido no ouvido. Você sabia disso, amigo telespectador? Pois é, para a gente conversar mais a respeito disso, para te informar melhor, nós convidamos novamente o otorrinolaringologista lá de São Paulo, que já é participante aqui do NT Sul por outras vezes e retorna, doutor Alexandre Colombini. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês e falando novamente de um tema tão importante quanto a audição. Então, vamos começar o nosso bate-papo inicialmente. Eu tenho várias perguntas a lhe fazer que com certeza também são do telespectador, mas eu começo perguntando, já que vamos falar de audição, define pra gente a questão de surdez e deficiência auditiva. Não é a mesma coisa, né? Os termos se confundem, mas surdez, ela não é aquela ausência de audição. A surdez é qualquer dificuldade que a pessoa pode ter para escutar. Então, uma deficiência auditiva e uma surdez, ela pode se confundir nesse sentido, pela dificuldade da pessoa de escutar e compreender o que está sendo dito. Essa cor laranja para o mês de novembro, para falar sobre a questão do zumbido. Aí muitas pessoas se perguntam, pô, mas por que o zumbido? Tudo começa com o zumbido, os problemas auditivos? Não, nem sempre. As pessoas podem ter perdas de audição que não são acompanhadas de zumbido, e a pessoa pode ter zumbido e que não é decorrente de uma perda de audição. Então, o zumbido é um sinal, é um alerta que algo está acontecendo, que a gente precisa investigar, e tem causas de zumbidos que são auditivas e causas que não são auditivas, audiológicas, mas o zumbido é um sinal que tem algo errado. Então, é um alerta para o nosso organismo para a gente passar no médico e ver o que está acontecendo. E como é que se manifesta? É literalmente um zumbido no ouvido ou tem outros sintomas? Então, o zumbido ele pode se manifestar de várias maneiras. Algumas pessoas vão relatar um zumbido do tipo apito, outras vão falar que tem um bater de asas de borboleta dentro da cabeça, algumas pessoas vão sentir um zumbido pulsátil, e cada zumbido ele pode ser sugestivo de um tipo de doença, de um tipo de alteração. E aí como é que a gente faz? Aí a questão é investigar. O otorrino é que vai definir qual a origem. Exatamente. Então, a primeira coisa, você começou a ter zumbido, tem que procurar um otorrinolaringologista para fazer uma investigação. E aqui a gente já vai tirar o primeiro mito que existe. É muito comum entrar na internet, procurar ou passar até mesmo no médico e falar que zumbido não tem cura, que zumbido não tem tratamento. Isso é mentira. É que às vezes dá muito trabalho a gente descobrir de onde está vindo, qual que é a causa e como que a gente vai corrigir isso. Mas se a gente não conseguir, às vezes, eliminar o zumbido, sempre existe uma alternativa para a gente amenizar ou melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, o paciente que apresenta zumbido, ele tem que procurar o médico para fazer uma investigação e tratamento adequado. Outra pergunta que eu faço, e aí me bateu a curiosidade, porque investigando sobre a questão de zumbido, antes da gente conversar aqui, eu soube que existe uma relação direta entre o consumo de doce, de chocolate principalmente, com relação a esse zumbido. De que maneira acontece isso? Alguns pacientes, quando eles têm um consumo abusivo de carboidrato na forma de doce ou de cafeína, café, chocolate, refrigerante à base de cola, isso altera um pouco o metabolismo que a gente tem dentro do ouvido interno. Existe uma série de reações químicas que acontecem lá dentro e esses estimulantes acabam alterando a bomba de insulina, a quantidade de sódio, potássio que tem dentro desse líquido. E isso pode causar uma irritação e que pode ser manifestada através do zumbido. Então é comum a gente pegar no consultório os pacientes que reclamam de zumbido e quando a gente faz uma dieta mais restritiva, naqueles casos que eles abusam de cafeína e de doce, eles têm uma melhora total ou parcial dos sintomas. Não significa que todo zumbido é causado pelo consumo de café ou de doce, mas existe uma relação sim. Algumas pessoas são mais sensíveis que outras, é isso? Isso, cada organismo vai reagir de um jeito. Então, por isso que é muito importante, tendo o início dos sintomas do zumbido, você procurar um médico. Esse zumbido, ele tem diversas causas. Ele pode ser por causa de um excesso de cera no ouvido, que pode estar causando zumbido, pode estar diminuindo a audição. Pode ser porque você tem um problema na ATM, que é a articulação onde a mandíbula se encaixa no crânio, isso também pode dar zumbido, pode ser uma perda de audição, pode ser uma dieta errada, pode ser porque de repente está com uma diabetes, um colesterol alto. Então, várias coisas podem se manifestar inicialmente com zumbido.
Bom, aí, nessa sua última fala, enquanto o senhor falou uma palavrinha mágica que muita gente se alertou e possivelmente nesse momento algum telespectador já correu lá para o banheiro para pegar uma haste flexível e botar no ouvido e ver como é que está a cera. E aí, qual é essa relação? Até que ponto a limpeza do ouvido pode prejudicar ou não? E até que ponto cera no ouvido é saudável? Exato. Então a gente tem que pensar que a cera é para proteger o nosso ouvido. Então ela não foi feita para ser removida. Tem uma piadinha dos otorrinos bem antigos que eles costumavam falar que se limpa o ouvido com cotovelo. Ou seja, né, se a gente tentar limpar, não vai conseguir limpar nunca, porque o ouvido não foi feito para ser limpo. Obviamente que ninguém vai ficar com a orelha suja. Então saiu do banho, pega um lenço, pega uma toalha, alguma coisa, e vai fazer a limpeza da região externa da orelha. Dentro do canal do ouvido não se coloca nada. Tanto que se você pegar a embalagem da haste flexível, no verso, no modo de usar, está escrito não colocar dentro do ouvido. É que ninguém para ler o que está escrito na embalagem, tá? Mas não é para colocar, né? Quando a gente fala haste flexível, gente, é o cotonete mesmo, não é para colocar dentro do ouvido, está na recomendação do fabricante do produto, que senão pode machucar. Você pode empurrar a cera para dentro do ouvido, então você vai começar a ter perda de audição transitória, né, por causa da cera que funciona como uma rolha. Você pode perfurar o tímpano, e aí você vai ter uma causa de surdez muito mais severa e muito mais difícil de tratar. Pois é, né, enquanto o senhor falava novamente, muita gente deve ter pensado, a Lena botou a mão no rosto, por quê? Porque, como telespectador, eu também fiquei surpresa com essa orientação, com essa indicação. Realmente, a gente não tem o hábito de ler embalagem, né? Essa haste flexível, então, existe na embalagem, não colocar no ouvido, sendo que eu acredito que 99% das pessoas adquirem esse produto para limpar o ouvido. A orientação é bem clara, que é para fazer uma limpeza só realmente da parte externa, que não é para introduzir no canal auditivo. Só que ninguém lê. E aí os acidentes, infelizmente, acontecem. As pessoas falam, eu limpo e nunca me machuquei. Gente, às vezes a pessoa está limpando, se distrai, bate a mão, um filho vem, bate no ouvido. Os acidentes que a gente vê no consultório são horríveis e todos são por besteira. Além do zumbido, que foi o que a gente mais conversou até agora, que outras doenças, que outros problemas habitualmente afetam o canal auditivo, afetam o ouvido da gente? Pensando no Novembro Laranja, a gente tem que falar da prevenção da audição, né? Então é muito comum as pessoas, eu costumo falar, com o envelhecimento do organismo, a visão fica fraca, o cabelo cai, a pele fica fraca, o nosso ouvido ele também pode envelhecer. E com isso surge a dificuldade de escutar. Então, o paciente que percebe que ele está tendo um pouco mais de dificuldade, que ele está tendo que falar ficar perguntando mais vezes, ou agora com a pandemia, que com o uso da máscara, as pessoas não conseguem fazer muito a leitura labial, então muitas pessoas perceberam que não estavam escutando bem, porque estavam com essa dificuldade, né? Quando coloca a máscara na frente, a pessoa para de fazer a leitura labial. Então, tem que procurar um otorrino a hora que você perceber qualquer dificuldade para escutar. Bom, e também outra coisa, doutor, que eu acho que é importante destacar, que a gente falou a questão de idade, que problema auditivo também não é só questão de idade, é também, mas não é só, porque a galerinha usa e abusa do fone de ouvido. E agora, em tempo de pandemia, onde quase tudo é virtual, é internet, o fone de ouvido virou, então, o grande astro do momento, né? Exatamente. Quando a gente pega no dia a dia, o mais comum seria uma perda de audição pelo envelhecimento natural do organismo. Mas a gente tem causas de perda de audição que vêm desde a maternidade, na barriga da mãe, durante a gestação, ou seja, causas intrauterinas. Por isso que é tão importante o teste de triagem auditiva que faz na maternidade. Causas que você pode ter na infância, decorrentes de infecção. E com a molecada de hoje em dia, que nem você falou, com o uso de fone. Então a molecada coloca o fone e põe o volume no máximo. Então você está do outro lado da sala, você está escutando o que teu filho, o que teu adolescente está ouvindo. O que vai acontecer com essa molecada? Vão ter perda de audição com o passar do tempo. O nosso ouvido ele não foi feito para ter estímulos sonoros muito altos por muito tempo. Isso vai levar a uma inflamação dentro de umas células que nós temos dentro do ouvido e com o tempo isso pode sim virar uma perda de audição. Desses problemas mais frequentes de audição que aparecem aí no seu consultório, a maior parte é tratável ou a maior parte é curável? Qual é a situação? Existe um percentual? Quando a gente pensa numa perda de audição porque está com excesso de cera, com cerume, a gente vai fazer uma lavagem, uma remoção
da cera, a pessoa sai escutando na mesma hora. Se a pessoa está com uma perda de audição, porque está com secreção, uma otite, por exemplo, vamos entrar com antibiótico, com tratamento clínico, a pessoa vai melhorar e vai ter uma audição saudável. Agora, se já chegou a ter lesão no neurônio, se já teve perda de célula neuronal, muitas vezes essa perda é irreversível. E aí, do mesmo jeito que quando o olho fica fraco, que a gente precisa botar óculos, quando o ouvido fica fraco, a gente tem que colocar um aparelho de audição. Hoje em dia, os aparelhos são muito pequenos, são discretos, são praticamente imperceptíveis. Mesmo no homem com cabelo curto, é muito difícil você reparar que ele está usando um aparelho hoje em dia, porque a tecnologia, graças a Deus, melhorou muito. E com isso, a gente consegue compensar essa perda de audição. Doutor, tem em casa algum testezinho que a gente possa fazer, de repente, assim, para testar com eficiência, para que dá algum indício, assim, poxa, realmente eu acho que eu estou com algum problema de audição? Tem alguma coisa que a gente possa fazer, assim? Eu acho que a gente pode reparar nos hábitos em casa. Se de repente você está tendo que escutar a televisão muito alta, se você está tendo que perguntar várias vezes para as pessoas repetirem, se as pessoas conversam com você e você não entende tudo que foi dito, né? A pessoa fala gato, você entendeu pato, são indícios que algo está errado. Aí procura um otorrino, ele vai conversar, vai fazer uma anamnese, fazer a consulta, vai provavelmente pedir para você um exame chamado audiometria, que é um exame que vai medir o funcionamento do teu ouvido, ver se tem perda de audição, se não tem, e aí fazer o tratamento caso necessário. Para a gente finalizar, uma perguntinha meio que didática até, como é que é a saúde auditiva dos brasileiros? Como profissional, como é que conhecimento o senhor tem a respeito disso? A gente tem uma análise, tem um parâmetro para dizer que a saúde dos brasileiros, saúde auditiva dos brasileiros é comprometida, eles cuidam bem, se preocupam com isso ou não? Estatisticamente, eu não vou te dar essa resposta técnica, assim, porque eu não tenho nenhum estudo em mãos para te falar. O que a gente observa é que alguns trabalhadores, por exemplo, que trabalham com ruídos, existem algumas empresas que seguem todas as orientações do fornecimento de EPIs, protetores auriculares, e infelizmente tem outras empresas que não seguem isso de uma maneira adequada. E o brasileiro, principalmente o homem, de um modo geral, ele não tem o hábito de ir no médico fazer exames preventivos. Então eles acabam vindo para a gente no consultório com uma idade mais avançada e com uma perda de audição um pouco mais avançada também. Ok, doutor Alexandre, mais uma vez queremos agradecer a sua disponibilidade em nos atender e atender também com informações aos nossos telespectadores. Muito obrigado por sua gentileza. Eu que agradeço, é um enorme prazer. Contem comigo sempre que precisar.